roupa, mano? Peraí. O que você fez? Agora sim. Você tá ao vivo. Tô ao vivo já? Posso praticar os exercícios úteis? Ai, Ok. Você não pegou, não? você vai passar? Vou Vai passar. vir. Oi? Anda logo. Pode? Pode. Peraí, deixa eu só passar a mochila. Calma, só passa a mochila. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Agora sim, né? Ao vivo, que bom. Tamo aí. Não deu certo da outra maneira, dá de outro jeito, né? Somos inventivas até o infinito. Isso aí, ó. Camisa da CNJ. Homenagem à juventude. Tá bom. Adicionar JV News. Espera aí. Aí, amém! Amém! Nós dois estamos com uma camisa muito bonita mesmo, né? Nossa, tá ouvindo direitinho? Como é que é? Tá me ouvindo direito? Direitinho. Ah, então tá bom. Vamos começar, gente. Vamos lá, Christian. Opa, tá picando, gente, a ligação? Aqui tá ok. Tá. Vamos lá, então. Christian, se apresente pro pessoal, quem é você, o que que você faz da vida. Bacana. Então, meu nome é Christian, aqui da cidade de Belo Horizonte. Sou professor, dou aula para o ensino médio e também numa faculdade, do curso de Engenharia Civil. Formei em matemática, fiz mestrado também agora recente em matemática. Formei pelo FMG e mestrado pelo FOP. Sou vicentino há 29 anos, entrei dia 1º de março de 1990, convite do meu avô, na Conferência São Fidélis, no bairro Nova Sintra, em BH. E a conferência que foi fundada por ele, então um orgulho imenso de participar dessa conferência até hoje. E uma outra alegria também, nós temos ainda, foi fundada em 62, temos 2 fundadores que participam ainda dessa conferência. Nossa, que chique, hein? Ui. Ó, meu... Caiu. E essas pessoas do melhor metropolitano do mundo, desculpa aí todo mundo, né? Mas... Que Falarei todos os santos. metropolitano? A área Isso de aí. todo... A área de todos os santos, né, gente? Então, Então, Conselho tá. Central Censa. Oi? Conselho Particular São Tarcísio. E São... Central Todos os Santos em Belo Horizonte. Isso aí. Isto. Christian, nós vamos para a primeira pergunta. O que é liderar? O que é liderar, liderança? E qual a importância de saber liderar, né? De ter uma liderança na sociedade de São Vicente de Paulo? Liderança, se a gente for olhar, a gente encontra aí mais de 200 definições para liderança. Eu gosto de algumas, uma delas tem do livro, né, O Monge Executivo, é liderar pelo serviço, e o Monge Executivo traz um ponto muito importante. Liderar é ter autoridade sem ser autoritário. Eu gosto muito dessa frase do Monge Executivo. Liderar também, para mim,
influenciar, construindo relacionamentos. Eu acho que isso também é muito forte, eu acho que isso é muito presente dentro da sociedade de São Vicente de Paulo. E a liderança, ela está presente aí no nosso meio vicentino, né? Constantemente, precisamos dessa liderança no nosso caminho. E é isso. Esqueci de alguma pergunta? Gente, eu amo esse livro. Eu já li esse livro já, O Monge Executivo. Ele é sensacional. É muita lição de liderança. E, Christian, fala um líder que você admira bastante. Um líder. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. Para mim é o maior de todos os líderes. E acredito também assim, que dentro do nosso ambiente, eu acredito um líder que eu gosto muito, que São Vicente me perdoe, mas eu acho que a liderança de Ozanam, ela é sensacional. Nossa, e é mesmo. O que que é aquilo, Senhor? Ozanam, ele. Eu não sei nem explicar o Ozanam. Ele é maravilhoso. Eu casava com ele se ele tivesse vivo ainda. E é É, interessante que ele não precisou ser presidente, né? Ele soube liderar sem ser presidente. Então, assim, às vezes a pessoa acha que para liderar tem que ter algum cargo. Não, a liderança a gente exerce no dia a dia mesmo, com as nossas pequenas ou grandes funções que temos. A liderança é essencial na nossa caminhada, né? Que seja para a nossa vida pessoal, enquanto vicentino, nem se fala. a gente acaba exercitando a liderança dia a dia para tudo na vida, né? E, Christian, quais as principais características devem ter líderes para assumir uma presidência? Olha, eu digo a primeira é saber ouvir. Eu acho que é essencial saber ouvir, saber escutar os demais, saber contornar as situações. A habilidade de escutar, ela tem que estar presente em todo líder. Para mim, essa é a número 1, né? Que seja para exercer qualquer liderança, é fundamental saber escutar. Mas também ter bons relacionamentos, saber relacionar com as pessoas é fundamental, porque se nós não sabemos relacionar um com os outros, a liderança ela vai se perdendo. Aí passa a ser autoritário, né? Ao invés de exercer a autoridade. Começa a exercer poder ao invés de exercer autoridade. É óbvio assim, que tem várias qualidades que o líder precisa ter. A gente pode dizer a honestidade, o bom exemplo, o cuidado conosco e o cuidado com os outros também. Cuidado também pode ser utilizado aí como zelo para as nossas atividades, por tudo aquilo que nós assumimos, como saber conquistar a confiança das pessoas. Eu acho que é fundamental. Saber encorajar as pessoas, né, dar oportunidade para as pessoas fazerem aquilo que ela tem de melhor. Então, encorajar o outro para que ele dê o melhor de si, porque ele também pode exercer a sua liderança. Tem várias qualidades que um líder precisa ter, mas para mim a principal é saber ouvir. A principal é saber ouvir. Isso também vale para CJ ou qualquer tipo de liderança, né? Para mim, qualquer uma delas, né? E o saber ouvir, às vezes, é entender até o contexto, é saber visualizar o todo. Vamos supor assim, a CJ, em um determinado momento, identifica a necessidade de um determinado particular, né? A CJ do Central, a CJ do Metropolitano, pode identificar uma necessidade do Central identificar do particular, e como poder agir. Passa novamente pela escuta daquelas pessoas que estão ali próximas, como que a gente pode conquistar o jovem nessa região, como que é o jovem nessa região, né? É uma região mais carente, é uma região mais rica. Então, é entender a realidade e escutar aquelas pessoas que ali estão para poder, então, exercer bem a liderança. Importantíssimo isso. Liderar é muito importante, gente. Não adianta querer fazer as coisas sem entender um pouco de liderança. Não é só os módulos da ECAF e tudo mais, a gente tem que aproveitar as nossas habilidades, desenvolver nossas habilidades para colocar a serviço da sociedade São Vicente de Paulo. Aproveitar a habilidade dos outros. E aproveitar a habilidade dos outros. Por exemplo, eu não sei fazer tudo, mas eu tenho pessoas ao meu redor
que pode colaborar. Então, o líder, ele não pode ser centralizador. Imagina eu lá no Conselho Nacional do Brasil, enquanto presidente do Nacional, querer fazer tudo lá fora. Impossível. A gente precisa descentralizar e confiar. Claro, importante acompanhar todo o processo, tudo que está ocorrendo, saber de tudo, mas você tem que confiar que o outro pode dar o seu melhor e contribuir com a sua liderança. A minha irmãzinha apareceu aqui de novo, ela aparece toda live aqui, invade meu quarto. Mas eu tenho duas crianças aqui também que qualquer momento pode aparecer. A gente tentou deixar assistindo galinha pintadinha, alguma coisa, para ver se fica quietinho. Mas pode ser que apareça com as duas crias aqui também. Pois é, minha irmã invade toda vez. Então, Christian, deixa eu te perguntar. É uma coisa muito importante que a gente sempre vê. Temos muita gente que fala assim, que isso não vai dar certo, porque em tal lugar não é assim, que... Enfim, o pessoal acha, às vezes, uns é pessimista, outros são otimistas demais, né? Eu tô na parte do otimismo, alguém tem que me puxar pra realidade. E tem gente que é realista, mas assim, como que você trabalha esse conjunto de otimismo, realismo e pessimismo? Porque acaba que às vezes a gente é pessimista, às vezes a gente é otimista demais, às vezes a gente é realista. Eu quase nunca chego no pessimismo, eu sempre fico na viagem, às vezes. Eu fico entre o otimismo e a viagem. O pessimismo também não faz parte comigo, não. Ele é longe. O pessimismo está longe de mim. Isso aí, qualquer coisa, pessimismo está longe. Tem que acreditar no melhor. Claro, né? Eu acho que o otimismo, a gente tem que ter um grau de otimismo, talvez até maior, assim, do que até o realismo. Está sempre motivado mesmo para realizar aquilo que nós acreditamos. Então, o otimismo é fundamental. Agora, um pouquinho aí de parcela de realismo também, de realidade, é importante, né? Então, assim, pessimismo bem longe, passa longe da liderança, isso aí tem que estar muito longe. Pessoas pessimistas, fique longe delas, porque ela vai querer te jogar para o buraco, ou você incentive ela para que ela seja otimista. Agora, quando a pessoa está, isso não vai dar certo, infelizmente, essas pessoas eu não quero do meu lado, não. Eu quero que elas acreditem, podem até puxar para o lado da realidade, puxe para o lado da realidade. Vamos verificar, isso dá certo, não dá? Mas sendo otimista, né? Então, dose de realidade com otimismo, fundamental. Pessimismo, bem longe. Bom. Também a gente tem que ser otimista, porque a realidade às vezes é muito dura. Se a gente não for otimista, não tem motivação. Christian, a pergunta é como construir... Essa pergunta é difícil, hein? Como construir um perfil de líder dentro das conferências? Porque às vezes a gente, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente acabou de fundar uma conferência, ou o pessoal, tipo assim, entrou a pessoa na conferência, passou um tempo, e aí essa pessoa vai assumir, né? Passou um ano de proclamado e tal, e essa pessoa vai assumir, então ela está desenvolvendo as habilidades dela ainda como líder. Qual recomendação, o que você fala para essa pessoa? Olha, em qualquer ambiente, nós temos aí a oportunidade de exercer a nossa liderança. Eu acredito que a conferência é um berço de liderança. A gente tem que se abrir para o novo e acreditar que é possível fazer a diferença na vida dos pobres, independente ali do que eu assumo, que seja a presidência, secretaria, tesouraria. Então, assim, eu tenho que acreditar que é possível fazer a diferença ali na conferência. Quando eu vejo assim que na conferência é algo que a gente não tem que ter medo, tem que acreditar que a liderança é possível ser exercida com muito zelo, principalmente com os pobres, porque a liderança que nós exercemos ali em qualquer uma das funções, ou sendo um confrade ativo ou uma consórcia ativa, ela perpassa muito pelo caminho de visita aos pobres. Então, se você só está ali para ser presidente, para ser secretário, a liderança ela não vai se desenvolver. A liderança dentro da conferência é desenvolvida com a visita aos necessitados e pensando na promoção deles.
Então, assim, se abra para o novo, se abra para a conferência, porque ali é um grande berço da gente exercer a liderança. E eu digo mais, a Sociedade São Vicente de Paulo, na conferência ou nas formações que nós participamos, traz uma formação que nenhuma universidade traz. Então, aquilo que nós aprendemos dentro das conferências, dentro das ECAFOS, dentro da CJ, não há universidade que ensina tudo que nós aprendemos. Então, assim, nós levamos aquilo que aprendemos dentro da Sociedade São Vicente de Paulo até para a nossa vida profissional e pessoal. Não, e isso você falou a verdade, hein? Às vezes eu vejo muito vicentino que entrosa muito dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, só que a vivência dentro da conferência às vezes atrapalha, assim, não consegue turmar tão bem na faculdade porque, sei lá, não tá na mesma vibe do pessoal da faculdade. Aconteceu isso comigo, demorei a fazer amizade na faculdade. Logo eu, que não cala a boca um segundo na faculdade, eu fico em silêncio, pra você ter ideia. Agora, na faculdade, quando eu estava na faculdade e tinha bastante compromisso vicentino assim, aí era bacana também, porque o pessoal, eles reconheciam assim, o trabalho da sociedade e às vezes até uma saída marcava assim, Christian, você vai poder? Vou. Ah, então vamos marcar nessa data. Então o pessoal da faculdade, os meus amigos, assim, foram bem bacanas na compreensão também assim, das atividades vicentinas. Isso é bom também. Christian, como é ter uma vida e liderar o maior país vicentino do mundo? E que dica você dá para os vicentinos assumirem cargos e viverem bem? Difícil, hein? 3 perguntas numa só? É porque uma já tá ligada à outra. Eu sei, tô brincando. Olha, eu falo que a Sociedade São Vicente de Paulo tem algo que muitos ramos da família vicentina não oferece, que é ser leigo. Eu acho que isso é muito bacana, assim, a questão de ser leigo. Então, assim, sou pai de família, com 2 crianças, um de 6 anos, uma vai fazer 2, esposa, trabalho em 3 empregos, trabalho manhã, algumas tardes, algumas noites, praticamente todas as noites. Hoje não está tendo ainda, né? Estou de férias à noite, que hoje de manhã já trabalhei, volto para a semana que vem. Mas eu acredito que é possível quando a gente organiza o nosso tempo. Por exemplo, tem momentos que eu tiro para estar totalmente com a minha família, tem momentos que vou dedicar, me organizar para responder as demandas da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, eu acredito que é necessário organizar o nosso tempo. E qual que é a dica que eu dou aí para as pessoas que querem assumir alguma liderança? Primeiro, coragem, perseverança. Sempre busquem uma formação, uma formação através da ECAFO, de encontros de formações da CJ, CCA, outros encontros que a sociedade apresenta. É muito importante a gente ir se preparando e colocar-se a serviço. Então, assim, é importante que coloquemos a serviço dos outros mesmo, né? Então, colocar-se a serviço, organizar o tempo, são pontos chaves aí. Isso é verdade, viu? E a gente tem que saber organizar mesmo. Graças a Deus eu já cheguei no ponto da minha vida que a minha irmã pergunta, porque o aniversário da minha sobrinha dá muito próximo do encontrão. Aí ela pergunta que dia que vai ser o encontrão, Amanda? Aí eu falo e ela marca em outra data. Acontece muito isso comigo também. Eu já tive uma situação há anos atrás que minha tia desmarcou o casamento porque eu era padrinho. Ela falou, vai ser tal data. Eu falei, Romaria, como é que eu vou fazer? Aí ela foi e mudou a data do casamento. Olha que reconhecimento, né? Organizar o tempo mesmo. Não, mas dá certo. Dá tudo sempre certo. Christian, aí tem 3 perguntas assim que o pessoal perguntou de última hora. Pergunta surpresa. A pessoa pediu para você falar mulher e liderança na Sociedade São Vicente de Paulo. A gente vê muitos homens liderando, mas tem muitas consórcias. É verdade. A gente tem um exemplo disso na nossa plenária agora. A gente tem várias líderes dentro da diretoria do Conselho Nacional, né?
A minha primeira vice-presidente é uma mulher, segunda vice-presidente, Neuzinha, aí também uma mulher, e tenho várias pessoas nas coordenações aí que são mulheres. Missão, CCA, ECAFO, CJ, todas são mulheres. Então, assim, as mulheres estão privilegiadas na minha diretoria. Mas quando a gente olha em termos de metropolitano, são poucas as mulheres comparadas aí com o número de homens, né, obviamente. Agora eu vejo que as mulheres, elas têm muito a contribuir, então tem que ter coragem de colocar os nomes quando for ter eleição, porque trazem uma doçura que muitas vezes os homens não têm, traz uma delicadeza, um olhar diferente, e as mulheres lideram muito bem na sociedade de São Vicente de Paulo, tem vários exemplos, então eu acredito que sejam corajosas aí e coloquem seus nomes à disposição para liderar. Só para não esquecer, mandar um beijinho para a Beth. Beth, sensacional. Minha amiga Beth, minha amiga Neuzinha, que eu chamo todo mundo de amiga. Minha amiga Denise. A minha irmã mandou eu mandar um beijo para ela, a Aline. Mandar um beijo para todas essas mulheres que estão no Conselho Nacional do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer várias delas e todas elas são sensacionais. A Beth foi a última que eu conheci, assim, que a gente foi para o NJ e ela ficou hospedada depois com a gente, né? A Neuzinha eu não preciso falar, sou apaixonada por ela. Ela é do Conselho Metropolitano de Belo Horizonte, né? E, inclusive, só para dar um exemplo de liderança feminina sensacional, a Neuzinha, ela é presidente do particular exemplo do Metropolitano de Belo Horizonte. O particular dela tem 3 conferências formadas por jovens, 2 ou 3 CCA, se eu não me engano, né? Acho que é 2. Uma delas foi fortalecida pela comissão de jovens dela, que é completa. A ECAFO funciona, a comunicação com a paróquia funciona, tem um projeto de recrutamento funcionando, o projeto Crisma, mas da forma deles, funcionando sem parar. A comissão de jovens do Conselho Central é do particular, a maioria é do particular dela, o coordenador do Central é do particular dela, o Miller. E assim, eu visitei o particular dela, é maravilhoso. E os jovens estão preocupados em reformar a sede, eles estão fazendo trabalhos, o projeto social Vicentinar, né? Que estão desenvolvendo até virar um projeto social. Os jovens do particular dela que estão desenvolvendo, os jovens do particular dela que estão movimentando o Central, inclusive eles, toda vez que eu falo assim, eu preciso, eles não falam um A, eles só vão. E um detalhe também da Neuzinha, ela trabalha muito com os projetos. Então, até na conferência dela, assim, ela pensa em projetos para cada assistido, sabe? Assim, ela com os demais membros da conferência. Mas eles pensam em projetos. É uma mulher sensacional mesmo, eu admiro demais essa minha amiga de longa data e que eu sempre aprendo, assim, então é uma grande líder realmente. Concordo e assino embaixo. E alguém falou aí que Beth é a rainha da juventude, divide aí com a Denise, e ela é a rainha mesmo, viu? Ela tem todo um cuidado com cada um, ela é maravilhosa, a Beth. Inclusive, eu tenho que comprar uma caneca pra ela na hora que ela chegar, que ela coleciona caneca. Aí, gente, a Beth coleciona caneca. Quando ela for na cidade de vocês, dê uma caneca pra ela, com o nome da cidade. Também, a Neuzinha realmente ela lidera pelo exemplo. Eu acho que isso faz parte muito da liderança. Não adianta a gente fazer blá, 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 blá e não ser exemplo, né? Assim, a gente tem que fazer o máximo para que as pessoas nos sigam, né? Que sejamos realmente exemplo. E muitas vezes as pessoas não têm noção, assim, você está na frente falando, passa um ano, a pessoa fala, eu lembro daquela sua fala. Então, assim, nós temos que ter essa capacidade de influenciar, mas também temos que ser exemplo, como o Felipe colocou aí da minha, que eu concordo. Ela lidera realmente pelo exemplo. A próxima pergunta. Mandaram perguntar a você sobre a importância de delegar funções. Olha, isso aí é fundamental, como eu tinha colocado. E coitado das pessoas que trabalham comigo. Eu delego funções e acompanho, assim, acredito que elas vão realizar de fato. E aí fico no pé delas, assim, para... se não tiver realizado no tempo previsto, eu vou cobrar.
mas é preciso delegar funções e acreditar. E assim, cada um tem o seu potencial. Se eu estou vendo que alguma pessoa não está conseguindo fazer, é alguma dificuldade, que dificuldade é essa? Como que eu posso ajudar? Mas é extremamente importante delegar funções. Ser centralizador não leva a lugar nenhum. Você vai tentar abraçar o mundo e não vai abraçar nem você mesmo. Importantíssimo, importantíssimo. Principalmente aí a Juventude Vicentina, que toda vez que vai assumir a comissão, o pessoal é ótimo em ser centralizador, né, Amanda? A gente tem que aprender a dividir. Eu aprendi. Agora há uma pergunta diferente. Oi? É só dividir e acompanhar. Confie que vai dar certo. Se der errado, puxa a orelha depois. Né? Ô, Christian, mandaram perguntar a você onde você aprendeu a dançar. Eu? É. Ó, eu não sei, não. Na verdade, eu gosto, assim, mas eu não acredito que eu sei dançar assim, não. Mas eu já fiz um pouquinho de aula de dança de salão. Mas foram alguns... Sua coordenadora. Agora todo mundo conhecendo meu quarto não me chegar até a tomada. Sua coordenadora mandou perguntar no grupo da NJ. Falou assim, eu falei, gente, aproveitem, perguntem pro Christian e tal. E aí ela tá assim, pergunta ele onde ele aprendeu a dançar, porque ele salvou a dança. Aí agora que o Felipe tá aí falando, TS, né, pai? Não, na verdade eu não sei assim, dançar não, mas eu gosto. Um forrozinho. Inclusive teve uma oportunidade que eu e a Ada dançamos lá em Aparecida, abrimos o show, na época era Festival de Dança, né, Festivida. A gente abriu o show com uma dança de salão. Foi bem legal. Mas dançar mesmo não foi muito bem, não. Eu gosto. Olha, a pessoa revelando seus dons. Christian, saiu essa semana circular do game, né? E a gente sabe que o game foi inspirado num projeto que você tinha feito enquanto coordenador, né? Que a gente fez na entrevista aqui com a Denise, né? Foi inspirado no 100% regra. E agora tem o game 100% CJ, né? 100% de jovens. Antes da gente entrar, que a gente ia perguntar as dicas, mas a gente tem uma pergunta antes. Como que isso vai beneficiar o pobre? Porque tudo que a gente faz é pro pobre. E tem gente que não está sabendo entender muito bem. Aí eu queria saber como que isso vai afetar diretamente a vida do pobre. Não, ótima pergunta. Realmente, em 2008, a gente percebeu que era necessário fazer algo diferente. Então, era 100% regra, comissões de jovens já, que chamava o projeto. Então, teve até camisas e tal. E aí, como que vai beneficiar o pobre? Quando a gente trabalha envolvendo a juventude, missão, formação, né? Então, vou focar aí no caso da juventude. É pensar no presente e no futuro da sociedade de São Vicente de Paulo e pessoas que vão poder contribuir para melhorar a vida dos pobres. Se a gente não pensar em juventude, CCA, missão, nós não vamos, daqui 10, 15, 20 anos, ter pessoas para contribuir e colaborar com os pobres. Então é importantíssimo a renovação na sociedade de São Vicente de Paulo. Nós que começamos a nossa história em 1833, ela foi um tempo perdida, vamos dizer assim, em termos de juventude, mas ela foi resgatada ainda há tempo, principalmente aqui no Brasil. Então, trabalhar com a juventude é a garantia do presente e do futuro da sociedade de São Vicente de Paulo. E quando a gente fala isso, é a presença dentro de uma conferência e a presença também quando a gente fala presença na conferência, obviamente, é a presença para visitar os pobres. Então, assim, o projeto ele é de encontro com todo o meu pensamento, o pensamento da sociedade de São Vicente de Paulo, de acolher os jovens, para que esses jovens possam também buscar a sua salvação, santificação no serviço com os pobres. Isso é ótimo. E como você já tinha lançado, né, já tinha feito esse projeto e agora voltou o game, e você viu que foi um sucesso, né, porque até voltou
com isso. Dá algumas dicas pra gente poder cumprir? Algumas dicas? Então, trabalhar bastante, né? Na verdade, eu vejo que é o momento, aproveitando os projetos que estão aí, né, de CCA, de ter pelo menos uma conferência em cada particular. A gente tem visto as pessoas buscando isto, e agora também de 100% CJ, mostrar que isto vem do Conselho Nacional do Brasil e tem total apoio, meu apoio, o apoio da CJ, para que isso ocorra. Então, primeiro é mostrar que a sociedade está envolvida nesse projeto. E mostrar da importância desse projeto para essas pessoas. Então, é conquistar pelo convencimento, pelo exemplo. A gente tem o seu exemplo aqui mesmo em Belo Horizonte, né? Uma jovem que tem atuado bastante, tem conquistado. Se ficar com vergonha não, que é verdade. Ganhou até prêmio lá no Encontro Nacional da Juventude. Não é verdade? Então, assim, um exemplo, eu posso dizer que ele deve ser copiado, né? Entusiasta. Aonde que você tem lá um folheto para cutucar as pessoas para participarem, explicar o que é a Sociedade São Vicente de Paulo. Então, eu acho que o primeiro ponto é convencer os membros que estão atualmente da importância da juventude, e se tiver alguma dificuldade, busque a ajuda do presidente do metropolitano, a sua ajuda. Então, assim, o meu central não está funcionando direito. Busca a ajuda do metropolitano, busca a ajuda do nacional, do coordenador regional, mas vamos unir as forças e mostrar o quão importante é a juventude. Afinal, né, a sociedade ela foi fundada para os jovens e pelos jovens. Então, é hora de unir as forças e fazer 100% aí CJ nos centrais e nos particulares. A sociedade tem muito a ganhar com isso, e os pobres mais ainda. É como você disse outro dia pra mim, sonhar juntos. Eu não esqueci essa frase. E sonhar juntos. Exatamente. Você falou do coordenador regional, eu lembrei do Anderson. Gente, eu perturbo tanto o Anderson. Quando ele ficou uma semana em Natal fazendo missão na JMV. Gente, eu comecei a pensar assim, eu não tenho mais pra quem mandar mensagem o dia inteiro. Aí comecei a mandar mensagem pra Paula, pra Denise. Coitada da Denise. Não sei como é que. Então, eu não sei como é que o Anderson suporta, mas ele já acostumou, né? A outras pessoas não. Mas a gente tá aí pra isso. O coordenador tá aí pra poder ouvir todo mundo, igual. Já até os meus meninos, até os meninos dos outros também tem problema não. Tamo aí, meu WhatsApp fica aí bombando toda hora, o pessoal manda mensagem, a gente tá à disposição pra todo mundo. Tá? E é legal também, assim, você falando disso, de envolver o coordenador regional, eu sei que tem alguns coordenadores regionais aí também vendo a gente. O coordenador regional, apesar de ter a Comissão Nacional de Jovens, eu fui coordenador regional, eu posso falar isso, muitas vezes é um trabalho solitário, né? Não tem uma comissão. A comissão é a Comissão Nacional e um está muito distante do outro. Então, a participação dos coordenadores de metropolitano acaba sendo praticamente a comissão regional. Então, assim, esse contato dos coordenadores de metropolitano com o coordenador regional, ele é fundamental. Então, continue cutucando o Anderson lá, que você pode ter certeza que está ajudando ele. No geral, não, você pode parar, Felipe, pode parar com a palhaçada. No geral, o Anderson. Eu concordo, Felipe. Felipe. Eu concordo. Nossa, você tá doido. No geral, igual, por exemplo, quando o Anderson assumiu, é até importante a gente falar alguma coisa que eu acho que tem a ver com a liderança. O Anderson, ele preza muito pela amizade. Eu tenho tentado fazer isso também no Metropolitano de Belo Horizonte, tem dado certo, ele fez na região também deu certo, Denise está fazendo, e eu acredito que os outros coordenadores regionais também. A amizade é um ponto muito importante para a gente poder liderar, cumprir o desafio e fazer tudo, porque o fardo fica mais leve. Liderar também é fazer amizade. Quando a gente Com certeza. igual, por Criar exemplo, relacionamento. o Anderson, ele é muito meu amigo. Se ele pedir, eu vou fazer. Se ele pedir pro Ricardo, ficaram amigos, ele vai fazer. Ele pode pedir ajuda para qualquer coordenador de metropolitano que ele vai fazer, entendeu? E uma outra coisa que o Christian falou de zelo, né, mais cedo, que eu também acho importante para a liderança é a gente sempre refletir as virtudes de São Vicente de Paulo.
Com Porque certeza. quando a gente foge um pouquinho de uma virtude, o ego sobe, as coisas sobem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. É uma coisa que, assim, meus amigos sabem. Quando eu fui assumir, no dia da posse, na hora da comunhão, que pra mim foi a parte mais importante, a hora da missa que a gente vai comungar, naquela hora eu pedi a Deus só pra não só para poder fazer o que é Deus ser instrumento dele, de nunca deixar que eu faça as coisas pela minha vontade, mas segundo a vontade dele. Que a comissão de jovens fosse para ele, não para mim. Que eu nunca tome as dores e nem pense em mim. Tanto é que porque a gente sabe que tem muito problema, a gente não pode levar para o lado pessoal, essas coisas, e nós somos seres humanos. Então, assim, é Compreendo. importante a gente focar no zelo, nas virtudes de São Vicente e lembrar que a gente faz é para Deus, né? Isso é uma confissão que eu fiz aqui, mas que eu já tinha falado para algumas pessoas, mas eu nunca falei abertamente. Quando eu assumi, eu prometi para mim e para Deus que seria só para Ele. Não importava o que eu estava sentindo, né? Igual hoje mesmo, hoje de manhã, eu senti que eu estava meio assim, com a cabeça assim, tô pensando em mim. Aí eu peguei o terço e refleti todas as virtudes até chegar no serviço. Aí, e fui pedindo para as pessoas que foi colocando as intenções delas e tal, mas que eu fui refletindo as virtudes, que eu já sei de cor, de tanta vez que eu reflito ela. Mas quando vocês forem pensar em liderança, lembrem das virtudes, porque o Zanã, ele era um grande líder, desculpa São Vicente, eu também penso do mesmo jeito que o Christian, mas ele soube aproveitar muito, muito as virtudes de São Vicente de Paulo para poder ser o líder que ele foi, né? Abdicar de muita coisa e de todas acima a simplicidade e depois a humildade. Porque tem muita gente de ego por aí na sociedade de São Vicente de Paulo, infelizmente. Mas quando a gente faz com simplicidade, Deus é simples, então vai tudo certinho. Muito bacana isso, concordo. Também assino embaixo com as suas palavras. E eu vejo assim que a gente pode exercer a liderança de várias maneiras no nosso serviço, mas dentro da sociedade de São Vicente de Paulo não pode faltar a espiritualidade na nossa liderança. A espiritualidade é fundamental. E a gente tem que ser muito pé no chão mesmo, porque assim, se não tomarmos cuidado, né, a pessoa, é presidente do Nacional, é coordenadora do Metropolitano, e isso não é importante. O importante é o nosso serviço, o nosso amor, é aquilo que a gente dedica para o bem final, que são os pobres, né? Então, assim, a espiritualidade, ela é fundamental no nosso meio. Quando a gente está num cargo de liderança, a gente não tem que exercê-lo pensando em ganho próprio. Pelo contrário, a gente tem que pensar no outro, né? Então, assim, é o outro que tem que crescer através da nossa liderança. Então, a espiritualidade, principalmente na liderança vicentina, ela é fundamental. E eu concordo com você. As virtudes vicentinas aí, herdadas de São Vicente, tem que estar no nosso sangue, na nossa veia mesmo, para a gente exercer uma boa liderança. Só voltando à questão da amizade também, que eu acho muito legal, nossa, quando eu estava na Comissão Nacional de Jovens, assim, tanto como coordenador regional, como coordenador nacional, como nós vivenciamos a amizade. Um segredinho para vocês, a Beth levava para as nossas reuniões intermináveis, né, porque a gente encontrava de 3 em 3 meses, um saco de bala grandão. E aí a gente brincava assim, enquanto não terminar o saco, não acaba a reunião. E aí a gente sempre fazia amigo oculto até a próxima reunião. Então, assim, e ficava para rezar pelo outro até a próxima reunião. Então a gente cultivava mesmo a amizade, que eu acho que é fundamental no nosso mundo. Nós fomos fundados, né, por um grupo de amigos. Então, viver a amizade. E hoje eu também tenho a oportunidade de viver a amizade muito intensamente dentro do Conselho Nacional enquanto presidente. Mas enquanto estava na Comissão Nacional era muito legal. Tinha uns que levavam presente, mas levavam desembrulhado, a gente puxava a orelha. A gente falava assim, tem que embrulhar. Mas um falava assim, não sei o quê, né? Principalmente Gildo. O Gildo era um deles. O Marcelo, de vez em quando, que era da região 4, e o Rodrigo também, da região 5. Eram uns que levavam sem embrulho de vez em quando.
mas era um cuidado, assim, bem legal, um com o outro. Então, viver amizade, gente, a sociedade, ela cresce, assim. A amizade, ela é fundamental. Pensar no outro, pensar no dia do aniversário do outro, desejar feliz aniversário, né? Rezar pelo outro nos momentos de dificuldade. Eu acho que isso é uma grande fortaleza para a nossa vida, para o nosso caminho. Então, de fato, eu acredito que a amizade e a espiritualidade está muito ligado com a nossa liderança, com o nosso caminho vicentino. Isso mesmo. Uma fala aberta, Christian, agora é sua vez. Você pode falar o que você quiser. Então, meus amigos aí ouvintes, quero dizer para vocês que foi muito legal, gostei demais de participar. Primeira vez, viu? Então, pode ter algum probleminha aí, teve probleminha técnico, mas a gente conseguiu resolver, que afinal a juventude é inventiva até o finito também, né? Eu quero dizer para vocês, sejam corajosos, audaciosos, como Ozanam foi. E eu creio muito nessa juventude vicentina, né? Eu tive aí a oportunidade também de estar coordenando comissões de jovens e sei como que o trabalho da juventude ela faz a diferença no meio da sociedade de São Vicente de Paulo. Então não fiquem de braços cruzados, descruzem os braços, sejam inventivos, sejam corajosos, vocês podem. O Papa, eu tive a oportunidade de participar da Jornada Mundial da Juventude em 2000 em Roma, e o Papa, hoje santo, né, João Paulo II, dizia assim, ó, se vós, jovens, sois aquilo que deveis ser, vós colocareis fogo no mundo. Então, que vós, todos jovens aí, possam colocar fogo no mundo, o fogo do amor, incentivando a participação de novos jovens, novos membros, e que Deus abençoe cada um de vocês. Peço a oração também de cada um de vocês para a minha vida, para a minha família e para a minha caminhada vicentina aí, na minha conferência e também enquanto presidente do Conselho Nacional. Gente, lembrando também que a gente tem que rezar, porque final de semana tem a plenária, que vai ser na área do Conselho Metropolitano de Belo Horizonte. Os presidentes, todos os conselhos metropolitanos vão estar reunidos junto com o Conselho Nacional do Brasil. Essa plenária sempre resolve muitas coisas, traz muitas novidades, né? Vamos colocar em oração essa plenária para que tudo dê certo, que os novos líderes façam o que for melhor para a sociedade de São Vicente de Paulo, especialmente para os mais pobres. Queria agradecer a todo mundo, que um monte de gente mandou mensagem, mas não dá para ler todo mundo na hora. Um monte de gente mandou mensagem de uma vez. Eu só li um salve para todos os santos. TS pediu para mandar um abraço para eles, né? Todos os santos, meu central querido. Não é meu central, né? Mas tá dentro do meu metropolitano. Amo todos os centrais. Não tenho preferência de central até acabar sem a CJ. Um abraço para todo mundo. Um abraço para... tem muita gente online, ficou muita gente online. Um abraço para todo mundo. Vocês são maravilhosos. Só um spoiler. A próxima live vai ser com Vicentinos BC. Nós vamos estar com a equipe do JV News toda reunida. E o Vicentinos BC vai estar todo reunido. E nós vamos fazer uma zoeirinha na live e falar sobre redes sociais, humor vicentino e como que isso é um trabalho que afeta diretamente o pobre. Nós vamos falar disso aí. Bacana. Vai ser bem divertido. E aí, fiquem de olho nas redes sociais, porque amanhã vamos divulgar a camisa da Romaria do cinquentenário. Vai ser na sexta? A pessoa vai ser na sexta? Amanhã vocês já terão aí a camisa linda. Qual a cor? Qual a cor? Qual a cor? Eu acho que vai ser... Eu já chutei um abadá de carnaval, mas eu fiquei sabendo que vai ser a do Fórum, um abadá de carnaval. Então, eu acredito que tem que ser verde, porque é a região mais bonita, mentira, porque não teve camisa verde até hoje, não vi camisa verde. Já teve até bege, mas não teve verde. Mas aí, ó, a juventude não é a gente, ó. Verde, ó. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Que não, né?
Oi? Pode ser verde, por que não? Pode ser verde, tá vendo? Não, azul já foi, já, que pode parar. Um beijo, gente. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Printa aí, faz uma carinha, ô, Christian, pra ele pra printar. Pode printar, gente. Acho que já deu já. E é isso, gente. Um beijo. Ô, Christian, só uma coisa. Na hora que for terminar a live, clique em salvar ela por 24 horas pra gente conseguir baixar ela. Tá. Eu encerro e depois clico em salvar ou antes? É, vai aparecer aí salvar, compartilhar, alguma coisa assim. Aí você. É só salvar. Isso. Tá bom, então. Beleza, galera. Acho que o Tchau, vídeo fica beijo, melhor. gente. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Um grande abraço a todos. Nada. Abraço.